penitenciários, Comissão de Segurança da primeira reunião ordinária. Havendo o número regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, a sessão legislativa da 18ª legislatura. Registro com satisfação a presença dos seguintes senhores deputados. Eu vou falar. Coronel Camilo, Sua Excelência Coronel Camilo, Coronel Telhada, que retornou aí, seja bem-vindo, não participou da última, mas sempre bem lembrado. O deputado Ed Thomas, o deputado Jorge Rato, deputado Luiz Fernando Machado, obrigado pela presença. Tamar Borges, a honra tê-lo aqui junto conosco. O deputado Davi Isaia também. E o deputado Trípoli, participando aqui dessa comissão, aprendendo um pouco como é que funciona a Comissão de Segurança de São Paulo. E agradeço também o doutor Arles, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Segurança, vindo prestigiar essa comissão. O senhor é muito importante para nós. E o doutor Marzagão, que se encontrava aqui, que é o delegado titular da assistência policial, e vejo que ele saiu, mas também está aqui os nossos agradecimentos. Solicito o secretário da comissão que proceda à leitura da ata de reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para solicitar a dispensa da leitura da ata. Estando todos de acordo, fica dispensada a leitura da ata, considerando-se esta aprovada. Passemos à apreciação da pauta desta reunião. Senta aí, Ricardo, senta aí. Senta. Primeiro item. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, antes de adentrarmos a pauta, vários projetos receberam, várias proposituras receberam pareceres, e a nós seria interessante conhecermos profundamente 5 projetos. Os itens 2 do deputado Alencar Santana, o 5 do deputado Elson Gasparini, o 9 do deputado a CPI do desaparecimento de pessoas, o 10 que é outro deputado Alencar Santana, e o 11º do deputado Rogério Nogueira. Nesses termos, nós gostaríamos de pedir vistas desses itens, até para conhecermos mais profundamente os pareceres que foram exarados aí em relação a esses projetos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, aliás, pela presença do deputado Orlando, muito grato pela sua atenção e pela sua presença hoje. O senhor é sempre bem-vindo e estávamos só aguardando para começar, mas estou aqui. Muito obrigado pela deferência desta presidência. Da mesma ordem, eu gostaria de pedir vistas do item 1 da pauta. Então, nem vou ler. Pedir vistas do item número 2 da pauta. Balões também, os dois, hein? Então, por hora são esses itens, senhor presidente. Então, vamos ler aqui. É regimental. O pedido de vossas excelências fica concedido vistas do item da pauta do senhor deputado. Para saber do deputado Fernando, o item... Quais são os itens que ele pediu? O item 2, o item 5, 9, 10 e o 11. item 9 e o item 10. E 11. E o 11. Isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Também queria pedir vistas em conjunto com o Luiz Fernando do item número 5. Está desligado isso aqui? Parece que sim. É regimental. Alô. Fica concedida. Favor, E também para o deputado Orlando Morando, o item 1 e 2. É regimental, está concedida a vista. Será lido, então, o item 3, que os demais aí estão com vistas. É um projeto de lei 488 de 2012, do deputado Cauê Macris. Dispõe sobre a regulamentação da participação da Polícia Militar em eventos esportivos,
nos moldes da operação delegada. O deputado Coronel Camilo foi o relator, é favorável ao projeto. Em discussão. Pela ordem, Agora eu senhor vou falar. presidente. Desculpa, Pela por ordem. ignorância. Nenhum parecer é dado ciência aos deputados. Por exemplo, eu vou votar no parecer do deputado Coronel Camilo, mas eu não sei o que ele disse, como é que eu posso aprovar? Eu estou dizendo isso por ignorância, eu não... O senhor pode solicitar que ele se manifeste a respeito. Então eu gostaria que o senhor... Ficam na secretaria, pudesse deputado. Eu só posicionar. pedi vistas. Eu Pela queria ordem, senhor pedir, se presidente. fosse possível, até para que... Eu queria pedir vistas. Pela ordem, senhor presidente. Quero pedir vistas. Pela ordem. Acho que para colaborar, Deputado. a pergunta é muito pertinente. Tendo esta dúvida, o parecer pode ser lido em plenário, até para a gente dar celeridade aos procedimentos. Exato, até para não travar o projeto. Não travar o projeto e não parecer, leia o É que parecer. todos estão pela secretaria ou pelo Mas já sistema pode tornar da uma prática, Assembleia. então, se o senhor assim entender, que preside esta comissão, a secretaria ter os pareceres em mãos. Se Melhor não for que pedido assim a visto, gente não- faça a leitura Isso. dele. Tudo bem com os senhores? Não. Perfeito. Senão a gente Não. vai avançar muito pouco. Daqui Perfeito. a pouco tem muitas dúvidas e a gente não consegue aprovar nada na comissão, é ruim, né? Não é de praxe aqui, segundo a assessoria, mas Mas também não haveria está no problema regimento que é proibido, senhor também não está. presidente. Então vamos. Vamos dar celeridade. nosso O que não é presidente- praxe, a gente pode aperfeiçoar e se tornar uma praxe melhor. Com Como o nosso certeza. presidente também não é de praxe, é moderno e tal. Então vamos manter, então. Pela Podemos ordem, presidente. olhar pela, Pela ordem. Vou dar uma sugestão aí, presidente, à nossa comissão, aí, para que todos os pareceres, para poder entrar em pauta, já estejam no e-mail dos deputados, pelo menos 2 dias antes da nossa reunião, e tendo despachado para todos os deputados, aí entra em pauta. Não tendo, fica para a pauta da reunião seguinte. Tá? Isso era feito lá na Câmara, nós recebíamos antecipadamente todos os pareceres, né? Foi dado. Aqui, por exemplo, na realidade, eu só tomei conhecimento daqueles que eu fui relator. Então, senhor presidente, sugiro que para as próximas reuniões entrem em pauta para a reunião seguinte os pareceres que foram terminados e enviados aos deputados até 2 dias antes da reunião. Por quê? Esse Para já que é o eles tenham. padrão, já estão todos nos e-mails dos senhores desde quarta-feira passada, segundo a assessoria aqui. Então, Somente a pauta, então não senhor chegou. presidente. Senhor Então, presidente. só está pauta, não Pela veio ordem. parecer. Sim, da pauta. E no portal da Assembleia estão os pareceres todos. O parecer é divulgado pela ordem, senhor presidente. O parecer é divulgado Então, no e-mail central. Não é enviado individualmente para cada deputado No membro de portal da comissão. casa, no Só portal no da portal. casa. No Isso. portal ele está disponível. Isso. Senhor presidente, eu insisto, o parecer, até pela experiência, eu acho que uma coisa não impede a outra. A secretaria pode indicar para cada membro e suplente da comissão, não é um problema, mas a leitura dele também não tem nenhum prejuízo atrapalha à em comissão. absoluta. O parecer é extremamente curto e, pelo contrário, a sociedade que nos acompanha pela TV Assembleia tem a oportunidade de saber porque o relator foi favorável ao contrário. Acho que Perfeito. nós vamos avançar com a comissão. Cabe a segunda discussão. vez que eu concordo com o senhor, deputado. Estou preocupado já. Pela ordem, senhor presidente. Tudo bem, pela ordem. Só para, sugiro que nós pudéssemos acatar o que o deputado Orlando Morando colocou e fazer a leitura desse e também já que o senhor pudesse anunciar a decisão do senhor de que nas próximas convocações vai acompanhar a convocação os pareceres daqueles projetos que estiverem na pauta, como foi sugerido aqui pelo deputado Coronel Camilo. Acho que é importante que já tenha essa decisão para nós sabermos o que é que vai acontecer depois, mas sem prejuízo da leitura. A não ser que o deputado Luiz Fernando mantenha o pedido de vista. Eu tô com o parecer aqui e eu queria só fazer uma pergunta. Pode fazer. Existe uma ideia, um debate, inclusive na reunião passada da comissão, se eu não me engano, a comissão de esportes. A ideia era discutir um pouco a questão dos custos hoje que estão Sem inviabilizando e tal. Salvo o melhor juízo, a Constituição Federal é que determina que a segurança desses eventos seja feita pela Polícia Militar.
Procede isso? Não, não procede. Não é determinação para que seja feito. Isso pode ser a critério, na A realidade, é uma Constituição do competência. Estado não diz isso, coronel? Não lembro É agora que eu se está na vi. Constituição. Hoje é competência do Estado, mas dentro de eventos desportivos, na realidade, o Estado assume por uma questão de segurança. Ele não precisa nem ser feito pelo próprio Estado. Hoje o Estado assume por uma questão de segurança. Se tiver condições, por exemplo, de ser feito esse projeto, por exemplo, ele propõe que o Estado, que os policiais trabalhem na sua folga. Exemplos como existem na Bahia, por exemplo, em alguns estados, em Goiás, em Tocantins, ou seja, os eventos eles são feitos por policiais que são pagos em horários de folga, num convênio, para fazer o show lá, ou um show musical ou o próprio evento esportivo. Nesse caso aí, não tem muito a ver até com a discussão que a gente fez, que nós vamos nos aprofundar nisso, mas isso é uma opção a mais de ser feito de policiais poderem trabalhar, sendo contratados aí num convênio ou com a federação ou com os próprios clubes, de poderem trabalhar no horário de folga, fazendo aí, ganhando um recurso extra, fazendo a atividade aí de proteção, por exemplo, do jogo de futebol, que poderia ser também de um show de um conjunto musical. Então, assim, não necessariamente precise ser feito. Hoje, por que aconteceu isso? Dava muito problema dentro do estádio. Hoje nós não temos praticamente problemas dentro do estádio. Nós vamos ter problema de torcidas normalmente fora, nos meios de transportes, em outros locais. E aí a tentativa do nosso deputado, que em termos de segurança eu não vejo problema, isso precisa ver no futuro, nas outras comissões de finanças, como isso progride. Mas, na realidade, em termos de segurança, não há problema nenhum. Isso pode ser feito. Até foi uma ideia que, no passado, foi discutido na área de segurança pública. Por isso que nós fomos favoráveis aí à ideia do deputado. Pela ordem, senhor presidente. É mais uma opção, na realidade. É mais uma opção. Eu queria colaborar com o coronel Camilo, deputado coronel. A assessoria do deputado Cauê está aqui. Está passando exatamente essa instrução do que diz aqui o projeto de lei. E, naturalmente, o relatório vai nesse sentido, por isso que foi aprovado por Vossa Excelência. Sim. Não gera nenhum prejuízo, pelo contrário, avanço à segurança, e nós daremos aqui clareza por lei que eventos privados, quem tem que remunerar o policial militar é a iniciativa privada e não mais o Estado. Pelo contrário, nós vamos parar de patrocinar com dinheiro público eventos privados. Então, acho que é um... Permite uma parte, vereador? Perdão, deputado, o senhor me permite uma parte? Num evento, ouvindo o comando da polícia, né, eu concordo com o senhor, eu sou contra. Eu sou contra você tirar um efetivo das ruas e colocar dentro de um estádio num jogo que ele tem lucro, inclusive. Os clubes ficam com aquele dinheiro e pagam. Né, eu sou contra isso, eu sou contra. Eu acho que o lugar da polícia não é fazendo segurança nesse tipo. Pode até permitir algo que eu sou contra também o bico da polícia, a operação delegada, eu sou radicalmente contra. Eu acho que o policial precisa ser valorizado e não bico, precisa mexer no salário dele. Mas, de qualquer forma, sem entrar nessa seara, quando eu perguntei ao coronel Camilo, é porque eu ouvi de um comandante da Polícia Militar que somente a Polícia Militar era autorizado, não sei se pela Constituição Federal ou estadual, a segurança desses eventos. Talvez o que caiba aqui não seria nem uma lei autorizativa, mas talvez é uma proposta de emenda à Constituição Estadual. Eu peço permissão para que... Eu gostaria de manter o nosso pedido de vista, até para eu esclarecer isso. Vamos estudar melhor. Tá bom. Senhor presidente, Obrigado. pela ordem. Obrigado. Pela ordem. Pedir A vista palavra está com o deputado Orlando, né? Não, sem problema. Pedir vista conjunta. Legal. Vai pedir. É regimental, está aprovado as vistas, pedido de vistas. Então, agora vamos ler aqui o item 4, que é o projeto de lei 717/2012, do deputado, aliás, da deputada Rita Passos. Obriga a instalação de sistema de blindagem nas viaturas das polícias civil e militar do Estado. O relator é o deputado Coronel Camilo, favorável ao projeto com emenda da CCJR. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Da mesma ordem, eu não confesso que eu não tenho conhecimento deste parecer. Como não vai ser possível na data de hoje a leitura do parecer, e considero esse assunto extremamente importante, na noite de ontem, no trecho leste do Rodoanel, nós vimos algo que tem de mais violento no crime organizado de São Paulo. Explodiram literalmente um carro forte
Então mostrou que até carros com blindagem não estão sendo eficientes. Não. Mataram o motorista de um caminhão. Vou pedir vistas para conhecer um pouco melhor o que tem de envolvimento Mais um, técnico, pois não. porque o Estado prima, até com base na legislação da 8666, em comprar o que tem mais barato. Se for essa regra de comprar, hoje tem blindadoras de todos os tipos no mercado. Com certeza. E nós daqui a pouco vamos nos deparar com blindagens que, na verdade, vão ser o verdadeiro faz de conta. Então, valorizando aqui a autoria da deputada Rita Passos, só para conhecer se o projeto e o parecer dão especificações técnicas de blindagem. Caso contrário, nós estaremos brincando em legislar e, na verdade, o efeito prático estará distante da dura realidade que o crime organizado oferece contra a população e aos policiais militares. Então, gostaria de pedir vistas considerando o assunto. Pela ordem, Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Coronel Camilo, eu queria, o senhor que deu o parecer, esse projeto de lei da deputada Rita Passos, ele obriga a instalação ou ele faculta, autoriza a instalação? Lembra, ele obriga, né? E obriga. Então, veja bem, Ele fez um relatório. nobres deputados aí, até uma parte é do nosso deputado Luiz, só para esclarecer. Aqui, pela questão de segurança pública, pela questão de segurança, eu não vejo problema em que sejam, não é aqui. Agora, se nós pensarmos em termos até de especificação técnica, que não é o caso, a lei não traz, isso seria feito num processo licitatório futuro, e em termos de valores, de custos, né? Por exemplo, para que todos saibam, só a Polícia Militar tem 16 mil viaturas. Então, em termos de viabilidade desse projeto, até levando em custo de quanto fica uma blindagem, né? Agora, em termos de segurança pública, não tem como ser contra um projeto desse tipo. Eu estou protegendo o policial militar. Agora, a viabilidade disso, talvez a Comissão de Finanças, talvez outra comissão venha questionar aí até outros aspectos. Pelo lado de segurança, não há problema nenhum em que o veículo seja blindado. Se isso é viável, acho que tem que estudar no futuro. Outra coisa, se isso vai... com relação à especificação, deputado Orlando Bolando, não vai ser feito aqui nesse momento. Não dá para saber, nem no projeto de lei tem, nem no meu parecer fala em relação a que Mas tipo... é possível. Pode ser feito no futuro aí, né? Mas assim, O senhor não me sei cede uma se parte? nem se isso estaria dentro da legislação, talvez por uma regulamentação futura. Aí nós vamos ter que... O senhor me cede uma parte? Por favor. Tem um O problema... senhor está dentro da fala do nosso deputado Estou no Luiz. triparte, então, já. Na verdade, tem um problema maior. Por isso que é importante a gente conhecer o parecer. Se o projeto obriga... Não, só me permite, eu esclareci aqui. Eu não vi... O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele tira o termo obriga, passa a facultar. Porque se obrigar, autorizar. seguramente ele seria vetado, porque nós não podemos legislar... Ele em autoriza, não. autoriza. Então, eu lembro do projeto original, então tá certo. Mas acrescentando, eu entendo que a partir do momento que nós estamos só autorizando, a gente pode autorizar com especificação, com normas ABNT, enfim, tem padrões. O senhor conhece melhor do que ninguém, aliás, conhece muito mais do que este parlamentar. Hoje você tem blindagem nível 2, nível 3, nível 4. A ABNT tem normativas já acerca do termo, até porque o Exército, quando vai fazer a própria PM, no edital põe as características. Acho que a gente Na pode... realidade, só mais em cima do seu uma parte, né? Não tem blindados na PM. Não tem veículos blindados, não se blinda viaturas. Não, automóveis convencionais não, mas quando o senhor vai comprar os equipamentos de força de segurança específica, antigamente eles chamavam de brucutu, agora tem um nome mais bonito. Estão sendo comprados aí 5 carros aí, mas é só para controle de serviço, são casos específicos. Mas Nas viaturas, normalmente, como ela pede aqui, nós não temos viaturas blindadas em São Paulo. Tá? E na realidade, nem nesse momento, não sei se é o caso de fazê-lo, mas vai depender muito aí de como progredir. Mas, desculpa, agora o senhor me gerou uma curiosidade. Os carros que são usados pela... As viaturas usadas na Polícia Militar, elas não são blindadas. Não, isso eu tenho esse conhecimento. Só pela ordem, as viaturas operacionais da Polícia Civil, tinha uma dívida de uma blindadora com o governo do Estado, todas as do Garra, de antissequestro, foram blindadas os vidros da frente. Então nós temos lá 70 viaturas hoje, o Garra deve ter, hoje tem novas, mas antigamente aquelas Blazers, que até parecia que você anda aí, todas elas eram blindadas só os vidros da frente. Quer dizer, todas do Garra de São Paulo e da antissequestro, nós tínhamos blindagem de uma dívida que o governo foi um pagamento pela blindadora. Então eram as únicas, tinham só os vidros da frente.
Não, mas quando eu falei de quando é comprado equipamentos, quando o senhor compra o colete do policial militar, você põe especificações. Sim. Por isso que eu estou falando, cabe especificação. Neste caso, a minha preocupação aqui é de a gente não deixar vulnerável. E como todo mercado que cresceu, nós poderemos, isso é um perigo. Daqui a pouco nós vamos ver um chinês pondo blindagem aqui, com uma realidade, um crime que não perde. E aí vai ser um blindado. Então, por isso que eu pedi vistas para, de repente, até poder melhorar antes da aprovação. Só Muito por essa bem. razão. Pela ordem, senhor Concordo. presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu quero só fazer uma reflexão do tamanho dessa preocupação da deputada que coloca esse projeto aqui na comissão, mas a preocupação que é de todos nós, pela segurança dos policiais. Mas o tamanho, o número, 16 mil viaturas blindadas. Isso que eu ia falar. Tem empresa para instalar tudo isso? Também. E o recurso, inclusive, é só da PM e da Polícia Civil não, da Metropolitana não, e tem outras necessidades, né, das pessoas da segurança. Então, eu acho que nós, da Comissão de Segurança, poderíamos ir na contramão. Ao invés de votarmos um projeto desse, nós propomos um projeto que a gente possa fazer mais blitz com desarmamento, tirar arma de marginais, arma de menores infratores que estão assaltando, engatilhado com metralhadora. E como é que a polícia pode fazer isso? Numa força-tarefa, em conjunto com todas as forças policiais, civil, federal, municipal, estadual, PM, e fazer com que tire essas armas antes dos marginais engatilhar essas armas. Eu acho que é muito mais eficiente, até porque nós não apostamos na educação, no esporte, na cultura, na geração de emprego, tantas coisas que nós podemos ter feito e que os governos anteriores não fizeram e continuam esquecendo desses setores fundamentais, e nós não cuidarmos, principalmente, de menores que estão aí nas ruas, em locais promíscuos, indo para a droga, uma epidemia que assola o território nacional e que vai cada vez mais aumentando o número de infratores, número de bandidos e marginais, e nós temos que continuar investindo mais, blindar os carros da polícia. Daqui a pouco nós temos que blindar o carro de todos, né? É de deputado, é dos cidadãos, porque só das polícias, tem cidadãos aí que estão morrendo nas ruas de São Paulo. Sai do banco, sai em vários lugares, estão sendo assassinados à luz do dia. Isso é uma vergonha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Primeiro, considerar que nós temos prerrogativas para legislar aquilo que é pertinente ao Estado. Então, não me cabe aqui nenhuma aplicação de lei às GCMs municipais. Estaríamos aqui totalmente, aí sim, na contramão do princípio da legalidade. Segundo, gostaria de questionar aqui algumas, porque aquilo que é dito de maneira evasiva compromete a todos, e, na verdade, o Estado de São Paulo, que reconhecidamente tem problemas na área da segurança, tem investido muito e priorizado essa área. Tanto que nós estamos buscando indicativos melhores de que muitos estados com orçamentos proporcionais maiores que o de São Paulo. Então, não concordo aqui genericamente com a fala do nobre deputado Jorge Rato, pela qual eu respeito. Em São Paulo está se investindo sim em segurança, está se investindo em educação, se investe em cultura. Pode não ser tudo o que gostaríamos, mas seguramente eu sonho em ter um país aqui, um dia como a Noruega, a Suíça, mas nós estamos trabalhando para isso. Agora, generalizar e devagar de que não se investe é uma crítica muito evasiva e comprometedora. Eu mesmo sou franqueador de inúmeras ações. Hoje o governo do estado investe pesadamente nas fábricas de cultura. A cidade de Diadema, na nossa região, está com uma em obra. Se investe pesadamente nos centros Paula Sousas, nas ETECs, nas FATECs. Os dados da Secretaria de Estado da Educação têm melhorado. E eu concordo que estão distante daquilo que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos. Mas não dá para se dizer que não se investe. E quanto a este princípio, eu acho que cabe prerrogativa sim de buscarmos, até porque quem faz o grande enfrentamento com o crime organizado é no cotidiano. O senhor me permite uma parte? Eu ia falar, então já vou interromper já para falar. A todos que estão nos assistindo pela TV, aos nossos nobres deputados aqui, por que fomos a favor como relator deste projeto? O policial brasileiro, ele tem 3 vezes mais o risco de morrer do que o cidadão comum. A taxa de mortalidade do policial no Brasil chega a quase 60 por 100 mil, enquanto que a taxa de São Paulo é maior ainda, porque São Paulo, como falou o nosso nobre deputado Orlando Morando, ele está abaixo de 9
por 9 homicídios dolosos por 100 mil, ou seja, está abaixo da taxa considerada não epidêmica já, né, pela Organização Mundial de Saúde, que é abaixo de 10. Então, se considerarmos que fosse 10, que é abaixo de 10, o policial em São Paulo ele tem 6 vezes mais risco de morrer do que o cidadão comum. Então, nosso nobre deputado Jorge Rato, faço aí um contraponto, porque é lógico que o cidadão precisa, mas quem está morrendo hoje é o policial. Perdemos 27 policiais. Morre também, gostaríamos que não morresse nenhum civil, gostaríamos que não morresse ninguém. Mas essa justificativa que todos precisam, mas quem mais corre risco, como está falando o deputado Orlando Morando, hoje, infelizmente, é o policial. Ele está se arriscando e está morrendo no estado de São Paulo 6 vezes mais do que qualquer cidadão no Brasil. Eu estou com a palavra aí, no meu tempo esgotou, senhor presidente. Eu cedi a parte só ao deputado Coronel Camilo. Para apenas concluir, e naturalmente aqui eu tenho convicção de que o nosso objetivo é o mesmo, mas eu defendi e já fiz manifestações públicas que eu acho necessário e vou na contramão. O Brasil, com a tecnologia que dispõe hoje, com inúmeras empresas, eu acho que tem total condições, até porque isso é um processo, como lá atrás, quando se começou a discutir reciclagem, ninguém acreditava que isso ia se tornar uma realidade. Se os próximos equipamentos adquiridos pela polícia já vierem blindados, até porque você não justifica blindar um carro velho, você vai blindar, mas que se cria uma cultura para buscar o aparelhamento melhor. E a Polícia de São Paulo está avançando muito, tem a maior frota de aeronaves hoje, maior do que muitos estados, e estou para dizer que é quase que maior do que o próprio Exército. Maior do que alguns países. Maior do que alguns países. E isso lá atrás não se imaginava possível. Então isso é uma cultura que se desenvolve e que o ato de estarmos aqui discutindo hoje, já trazemos a pauta e a relevância do tema, que eu vejo perfeitamente possível e necessário a gente iniciar para as próximas aquisições os veículos já virem com blindagens. Como eu acredito que as aeronaves podem ser blindadas no futuro, o policial pode ser cada vez melhor equipado, é uma tendência. Quando se imaginava que nós íamos ter um sistema digital de rádio dentro da corporação da polícia, hoje é uma realidade. Quando a gente assistia os filmes e viam que o policial americano, ao abordar um cidadão, tudo era monitorado no seu veículo, e hoje já também é uma realidade no estado de São Paulo. Então, nós temos que olhar para o futuro, e olhar para o futuro, neste caso, é acreditar que nós possamos oferecer este equipamento moderno e com mais segurança à nossa polícia. Então, eu quero aqui dizer que nós temos prerrogativas plenamente possíveis, não de obrigar, mas sim de autorizar, e ao mesmo tempo trazer um alerta que o governo precisa mudar esta prática. Eu acho que esse é o nosso sentido. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Queria só dizer que eu fui vereador na capital durante 28 anos. Eu sei que a prerrogativa da Guarda Metropolitana é dos vereadores, do prefeito e a município. E em nenhum momento eu disse aqui que nós temos que comprar viaturas blindadas para a Guarda Municipal. Eu só disse que essa Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa tem um papel fundamental e que nós temos que apostar na prevenção, fazer a segurança preventiva, através de quê? Através de blitz com desarmamento, colocação de câmeras de segurança em locais que nós tivemos já incidentes, como nós aprovamos esse projeto, e o governador ele já aplicou esse projeto DETECT, que é muito importante, que essa comissão já assumiu um compromisso de fazer uma visita ao DETECT, que eu acho extremamente importante. Colocação de câmeras em vários locais estratégicos que são fundamentais para fazer a prevenção, juntamente com os radares, que a gente pode detectar um carro roubado, né, na mão de marginais. E detector de metais e outras medidas que é muito mais econômica, é muito mais viável de se fazer do que blindar 16 mil carros da PM. E eu sei, comandante Camilo, que mata-se muitos policiais, e eu já fiz várias intervenções na tribuna, lamentando esse fato. Agradeço. E disse até que, nos Estados Unidos, quando mata um policial, o bandido, o assassino é punido. Aqui não. Aqui não é punido. Sai aí, né, a Lavonté, às vezes nem detecta. É por isso que eu fiz a moto sem garupa. O projeto da moto sem garupa poderia ter poupado muitos policiais assassinados. Policial militar, civil, inclusive civis.
saída de banco, 62% de saída de banco e garupa de moto. Então, nós temos que apostar na prevenção, meu caro deputado Morando. Eu jamais sou favorável a um projeto de blindar os carros, as viaturas dos policiais, tanto da PM, civil, o que for, mesmo na Guarda Metropolitana. Eu acho que nós temos que fazer medidas preventivas, que é muito mais barato, muito mais eficaz. É essa a nossa proposta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Israel. Olha, eu louvo aqui a iniciativa da deputada que, preocupada, fez um projeto. Mas como o debate aqui avançou, né, e eu respeitando aqui a posição de todos que se manifestaram, acho que um tema como esse, né, é tratado com muito mais eficiência pela própria Polícia Militar, que tem os seus especialistas, acompanha o dia a dia as estatísticas, né, a própria Polícia Civil também, que vive isso, né, o dia a dia, e que, portanto, sabe sugerir, né, tanto ao governo e a própria corporação, estabelecer aquilo que é mais adequado e mais eficiente do ponto de vista de proteger o próprio policial na sua atuação. Então, eu acredito que uma matéria como essa, se a gente tratar com a profundidade que exige, que nós estamos vendo aqui nesse debate rápido que nós estamos fazendo aqui, eu não tenho dúvida de que é muito melhor tratado pela própria corporação, com o conhecimento que tem, com o estudo que tem, do que um projeto de lei, né? E aí nós temos que ser, embora seja a nossa função, mas nós temos que ser corretos nisso, né? De um projeto de lei que estabelece uma regra única, como se ela fosse a solução, né? Acho que o trabalho que a Polícia Militar faz, o conhecimento que ela tem acumulado é muito mais eficiente na melhor aplicação do recurso público, no sentido de que o recurso público produza o melhor efeito do ponto de vista de segurança. A Polícia Militar e a Polícia Civil, com os estudos que tem, consegue fazer isso melhor do que um projeto de lei. É a minha opinião. Pela ordem, deputado Orlando Morando. Eu sempre fui extremamente favorável ao amplo debate. E, aliás, estou pegando um sabor especial nesta minha participação aqui, porque é triste você vir numa comissão, vista, sim, não tem debate. O fórum do debate aqui, até porque o plenário são 94 deputados, e aqui é a comissão pela qual eu entendo que tem a prerrogativa, até porque a razão pela qual os nossos partidos nos escolheram para estar aqui. Nosso partido tem aqui um PH no assunto, Coronel Telhada. Eu sou aprendiz aqui dele e não conheço ações táticas e não me cabe aqui dizer o que é mais eficiente. Eu só entendo que, e volto a insistir, que nós temos sim legitimidade para defender a matéria, total. Muitas vezes o legislador tem a competência de exigir o que o Estado não faz, até porque o Estado é ele que prioriza a linha orçamentária. E nós aqui temos que priorizar aquilo que nós entendemos ser melhor para a sociedade e para o cidadão. E nesse momento nós estamos aqui decidindo o que é melhor para a polícia, que é dar a garantia à polícia. Então eu entendo com total clareza, que nós devemos sim aprovar. Respeito o voto contrário, o deputado Jorge Rato, que teve brilhante iniciativa da Moto Sem Garupa, votei favorável ao projeto dele, e acho que perdemos uma oportunidade quando foi vetado. Por quê? Nós precisamos recordar que o homem público, seja ele do executivo ou do legislativo, as iniciativas têm grande peso. A lei do cinto de segurança surgiu através de uma lei inconstitucional aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, regulamentada, contrariando a lei, pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Deixando muito claro que eu não sou malufista e nunca fui. Murilo. Vereador. E hoje se tornou uma lei que salvou vidas incontáveis. Então, as iniciativas são louváveis. Agora, abdicar de oferecer, e detalhe, em alta escala, eu não tenho conhecimento, mas tem-se a impressão de que uma blindagem é coisa de outro mundo, o custo. Isso, quando comprado em grande escala, vai reduzir o custo. Agora, o maior preço para mim que tem é uma vida. O maior preço que tem é uma vida. Se blindar os 16 mil carros, salvar um policial, já valeu os 16 mil carros blindados. Porque quem perde uma vida sabe o quanto você destrói uma família inteira. Então, eu, naturalmente, vou antecipar aqui o meu voto. Sou plenamente favorável.
Então aqui eu quero, e é nossas prerrogativas, e o debate é bom por isso, também contrariar o deputado Davi Zaia, aliás, até dizer da minha surpresa, porque ele que serviu a este governo, viu aqui uma indignação do deputado Jorge Rato, falando que não se investe em educação, em cultura, e ele foi secretário de gestão, aliás, bom secretário de gestão deste governo, do governo Alckmin, na última gestão. Eu esperava dele a defesa do governo, por ter feito parte deste governo. Mas, como a pauta Vossa que Excelência hoje... já tinha feito Fernando com, Machado. Agradeço, com presidente. maestria. Pela ordem, deputado Luiz Fernando Machado. Só quero aqui contribuir com o debate, agradecer Vossa Excelência por ter me concedido a palavra, dizer que eu não interpretei a fala do deputado Davi Zaia como uma fala contrária ao governo, até mesmo na omissão da responsabilidade de defender o governo. Aqui, excetuando o deputado Luiz Fernando Faria, nós temos uma bancada, Teixeira, Luiz Fernando Faria, deputado de PP de Minas Gerais, você me perdoe, mas Luiz Fernando Teixeira, nós temos aqui todo um compromisso com o governo, um compromisso com a discussão, com o debate. Eu compreendi a fala do deputado Jorge Rato quando ele se manifesta no sentido de que é necessário mais investimentos. Eu só quero aqui trazer à luz o debate, deputado Orlando Morando, de que nós somos uma casa que faremos um projeto autorizativo. Nós não faremos um processo que vincula a decisão aqui tomada à execução de 16 mil blindagens nos carros do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e mais. Eu gostaria muito de saber se a Polícia Militar tem a blindagem nos carros como prioridade para os seus homens. Porque se nós fizermos aqui uma discussão que ela é absolutamente pertinente, eu entendo que devemos efetivamente fazer essa discussão, nós precisamos entender, até porque o orçamento não cabe tudo. Governar é estabelecer prioridade. E a prioridade é a blindagem dos 16 mil veículos para a Polícia Militar, porque se for esta a prioridade, a própria corporação pode sim, através do seu orçamento, manifestar o interesse em fazer a blindagem. Eu só quero trazer novamente à luz aqui para a discussão, deputado Fernando Teixeira, para que nós não façamos aqui um ringue de defesa ou não defesa de governo, até porque o projeto é extremamente interessante, mas ele é autorizativo. Não dá para se criar uma expectativa que, a partir do momento que autorizado está, vinculado será. Então, claro, por favor. Acho que o senhor não me ouviu, né? Quando eu fiz a minha primeira intervenção, eu questionei exatamente o relator e perguntei se o projeto obrigava ou facultava. E na hora foi esclarecido que o projeto facultava. Tanto que se fosse para obrigar, eu seria o primeiro a votar contra, porque eu não vou brincar de legislar. Então o senhor não me ouviu. O senhor não prestou atenção na minha primeira indagação. Quando ouvido de que o projeto era autorizativo, eu ampliei o debate com a minha linha de pensamento. Então, Vossa Excelência de Bedel então, aparentemente entende, mas eu prestei atenção no que Vossa Excelência... Não, é que o senhor fez um questionamento obrigando, exigindo e tal, mas o debate é muito bom. Eu não fiz o questionamento. O senhor falou claramente. Que o senhor me deu a palavra. Nosso projeto seria autorizativo, exclusivamente, mas eu, como aluno aplicado que sou e tendo Vossa Excelência como Bedel, farei aqui, prestaria atenção da próxima vez, mas entendo que uma parte. Foi a primeira questionamento que eu fiz. Tanto é verdade, ele me cedeu a parte, acho que ele não me caçou a parte ainda. Não caçei não, deputador. Se o projeto fosse uma imposição, ela teria um vício de natureza profundamente, de iniciativa. Pelo contrário, eu ia pedir que ele fosse devolvido à CCJ, porque jamais poderia ter passado. A partir do momento, eu insisto, por isso que eu disse que acho que o senhor não prestou atenção na minha fala, e também não é uma obrigação. Eu presto muita atenção porque eu acho que ele deve prestar atenção na sua fala sempre. Muito obrigado. Pelo motivo de criarmos uma nova cultura. E ao fato de autorizar, é óbvio que é a PM que vai decidir, porque nós não estamos impondo. Mas ficará registrado por parte deste parlamento, eu não poderei mais ser cobrado por uma família de um policial que teve a vida ceifada, que o Estado e o Parlamento Paulista não tomou iniciativa para proteger uma vida. Como nós estamos autorizando, vai caber claramente, mas nós fizemos a nossa parte. Eu tenho, na função que eu ocupo aqui pelo 4º mandato de deputado, dizer o seguinte: toda vez eu tentei fazer algo melhor. Se não consegui, não foi pela minha negligência nem omissão, mas eu tentei fazer a minha parte. Eu acho que esse é o espírito que marca esse debate nessa tarde. O senhor permite uma parte? Por favor. Só para esclarecer, nós estamos discutindo aqui e talvez precisamos fazer uma correção, né? A polícia tem 16 mil viaturas, mas nem todas precisariam ser blindadas. E eu aproveito, deputado Luiz, para esclarecer também para o senhor e para o nosso deputado Davi Zaia, e aí colaborando com o nosso deputado Orlando Morando,
Muitas vezes a própria polícia ela não tem força o suficiente para fazer com que determinadas coisas aconteçam. Então, muitas vezes, pode ser interessante, eu, por exemplo, considero interessante em alguns tipos de serviços da Polícia Militar, como a Polícia Civil fez lá no Garra, que algumas viaturas sejam blindadas, mas e projetos como esse tipo já circularam no governo e não foram para frente quando se esbarrou na prioridade governamental, que pode não ser a mesma prioridade em termos de segurança. Por isso que a questão é importante, por isso que esse tema veio aqui. Não tem como não falar que determinadas viaturas, umas viaturas de força tática, por exemplo, aquelas que vão para crimes mais complexos, viaturas da rota, ou seja, são viaturas que provavelmente sejam bem feitas. Então a discussão é pertinente, concordo, todo mundo, eu acredito que está trabalhando no mesmo sentido, só que só para o nosso deputado da Visaia e até pelo que falou o nosso deputado Luiz, ou seja, algumas coisas nós temos que decidir aqui, porque às vezes as próprias instituições, até por uma questão hierárquica que está subordinada ao governo, elas não conseguem fazer prosperar dentro da instituição projetos que consideram naquele momento interessantes para a segurança pública, na defesa até dos próprios policiais, e não conseguem avançar porque barra numa questão de orçamento e nas prioridades do governo, que não é a mesma, muitas vezes, só da área de segurança pública. Tem saúde, tem educação. Então, acho muito válido o projeto da deputada Rita Passos. Fui favorável, mantenho a minha opinião em respeito a isso. Só queria fazer essa correção. Estamos falando sempre em 16 mil? Tem 16 mil, mas necessariamente não todas elas precisam desse tipo de proteção. Mas esse é efetivamente o ponto, Coronel Camilo, que eu acho que Vossa Excelência traz aqui para a comissão, que é esclarecedor, deputado Orlando Morando. O deputado Coronel Camilo teve a oportunidade de fazer com mais felicidade a fala do que eu fiz. No sentido de que nós precisamos estabelecer aqui a discussão que nos compete. Porque a decisão que não nos compete, não adianta fazer média aqui, porque ela não passa. A partir do momento que nós autorizamos, e autorizado está, será excelente, caso o governo queira implementar. Porque caso não seja essa a prioridade do governo, nós estamos fazendo uma discussão segunda, que aparentemente cabe enquanto discussão no parlamento, mas como efeito prático para salvar a vida do policial militar e Vossa Excelência está preocupada, ela não cabe. Essa que efetivamente é o ponto. Vamos transformar a nossa discussão numa discussão legislativa, porque se for uma discussão de implementação de prioridade do governo, precisamos mudar a área da discussão e ir para o governo para discutir. Veloso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Veloso, Pela ordem, o deputado Luiz Fernando. Eu quero fazer coro com as suas palavras, deputado. Na primeira reunião, na instalação dessa comissão, eu fiz uma fala do que eu realmente penso, e eu acho que nós só vamos resolver o problema da segurança pública o dia que nós investirmos mais na educação, na cultura, nos esportes, e formar gerações melhores. Eu não tenho a menor dúvida de que o resto é tudo curativo. Né? Eu, particularmente, deputado Camilo, eu discordo um pouco. Né? Precisamos ver como é que a gente vai votar, por isso que a gente pediu vistas do processo, porque, assim, o executivo, ele tem que governar de acordo com o interesse público, e pelo nosso ordenamento jurídico, quem define o interesse público é o legislativo. O problema é que, historicamente, a gente se serve ao executivo. Eu vou dizer uma coisa, deputado Orlando, eu creio que o ideal fosse, no tocante a esta questão, a essa matéria, nos termos que o senhor defende, a vida do policial, que nós pudéssemos aprovar um projeto e derrubar, eventualmente, qualquer veto que viesse, que, para a aquisição de novos carros, para aquela finalidade, eles devessem obrigatoriamente serem blindados. Né? Porque o policial, quando ele vai para o enfrentamento, ele tá com o peito aberto. Tem um colete, mas assim, está aberto. Né? A rigor, nós deveríamos dar ao policial, né, obrigar a polícia militar a trocar, quando trocar, pelo menos alguns carros e tal, que eles pudessem ser blindados. Muitos de nós andamos em carro blindados, porque sabemos que no farol nós podemos ter uma troca de tiro e tal. Né? Eu, particularmente, eu concordo com o deputado Jogi quando diz que assim, o ideal era que o nosso dinheiro prioritariamente
fosse investido, sim. Agora, não podemos deixar de esquecer que tem uma parcela que está lá, que o crime existe, né? E que ele continua, pois não? Exatamente nesse ponto. Eu concordo em gênero, número e grau com Vossa Excelência, em grau, quando diz que a educação é a solução. Só que nós temos duas coisas que estão acontecendo hoje. Verdade. Eu tenho uma criminalidade aguerrida, então Sim. eu tenho que trabalhar na causa, perfeito, mas eu tenho que trabalhar na consequência. E, infelizmente, eu volto a falar porque eu trabalhei lá na ponta de linha e trabalhei só com a consequência. Como polícia militar, infelizmente, quando a polícia vem, quando algum outro serviço do Estado, da sociedade falhou. E aí vem a polícia. Então, por isso, eu respeito muito a sua opinião, mas tem que trabalhar nos dois lados. Eu tenho que trabalhar protegendo o policial, porque ele está trabalhando nessa consequência de hoje. E eu tenho que trabalhar na educação para que eu não deixe que isso aconteça amanhã. Mas tem que caminhar em paralelo. São duas ações que as duas começam a usar. A educação vai demorar um pouquinho mais para dar resultado. Agora a outra eu tenho que manter desde já. Por isso, Coronel Camilo, é que eu entendo que isso não deveria ser faculdade. Eu acho que deveria ser obrigatoriedade. Nós podemos sim, a lei nos faculta, legislar para gerações futuras. Nós temos a responsabilidade de discutir ou passar por cima da questão da segurança. Vamos ver o que eles pensam de uma lei que a gente fez. Eu acho que a valorização do legislativo... me de uma parte? Pois não? Primeiro, concordar em grande parte. Não em tudo, né? Não preciso ficar preocupado. Nós estamos concordando muito hoje. Mas eu acho que... Você sabe que eu posso lhe convidar para ser meu vice, né, deputado? Ou vice-versa. Precisamos usar o critério. Se for pelo número de votos, eu vou ver se o senhor se habilita a ser o meu. Vou votar nisso, mas vou apoiar. Se for pela votação, eu vou ver se o senhor consegue se credenciar. Tá? Mas tem chance. Eu acho que tornar um projeto obrigatório, eu não vejo nenhum pecado nisso. Eu acho que é um sentido, por isso que eu pedi vistas. Eu acho que esse tema, ele merece uma atenção, por isso que nós estamos muito maior do que simplesmente sim ou não, porque é pertinente e a gente colaborar. Eu sou do PSDB, pode ter governista tanto quanto eu, mais do que eu não terá. Agora, eu não sou obrigado a aceitar que o governo está certo o dia todo. O governo não está certo o dia todo. E o papel do governista é colaborar para que o governo erre menos. Agora, eu não vou ser avalistas de erro que o governo possa cometer. E eu acho que a nossa ação aqui, e pode ter certeza, está aqui a autora do projeto. Se ela quiser reapresentar como um projeto que torna um programa, e aí nós não cairíamos na inconstitucionalidade, cria-se o programa de proteção a equipamentos para a Polícia Civil e Militar, é plenamente possível ser feito isso. Nós vamos aprovar um projeto correto, bom, e o debate aprofunda por causa disso. Agora, o que não dá é para ser leniente. O deputado Luiz Fernando, que eu tenho como amigo, na cota mas pessoal, que não tem prestado tanta atenção. Também acho. Por sorte, tem dois Luiz Fernando na comissão. Tem um mais atencioso nesse momento. Mas, quero dizer o seguinte, aqui nós não vamos brincar. Agora, provocar o governo, e foi por isso que eu usei o termo, a lei do cinto de segurança foi um marco para o Brasil e nasceu de uma lei inconstitucional, claramente. Vereador não poderia legislar de um assunto que compete ao Código Nacional de Trânsito. À época, pela necessidade e o número de vítimas, o prefeito Paulo Maluf sancionou e hoje é uma lei nacional que não preciso nem discutir o mérito dela. Eu acho que as nossas ações, porque isso aqui pode repercutir na imprensa, São Paulo é um estado vanguarda, por que não dar o exemplo para o restante do país de que aqui nós podemos oferecer proteger equipamentos o nosso policial. Melhor? Vamos aprovar um projeto criando um programa e aqui os nossos grandes competentes homens da segurança pública podem colaborar. O que nós não podemos continuar é sendo lenientes. É claro que a PM que vai decidir as condições, é claro, você pode fazer um carro tipo escudo, com blindagem nas portas dianteiras e no vidro, aonde normalmente, será que uma viatura lá da cidade de Borá precisa ser blindada? Quantas vezes ela foi alvejada? Será que uma viatura lá no Pontal precisa ser blindado? Mas é uma discussão, a PM vai escolher. Agora, a viatura que está na Zona Sul, na Zona Leste, no ABC de São Paulo, eu tenho certeza que precisa ser blindada. Eu tenho certeza disso. Porque os policiais são atacados fria e cruelmente. Agora, se não está o perfeito, cabe a nós melhorar e aperfeiçoar.
O que tem de glamuroso aqui, o que tem de importante Foi a é ideia. trazer a ideia e o debate para a comissão. E aí cabe a nós melhorar. Então, por isso que é importante a gente conhecer, que é pauta de que estamos discutindo, o parecer. E pode ser até que tenhamos que contrariar o parecer do Coronel Camilo e melhorá-lo. Por que não? Continuando, senhor Sem presidente. Pela ordem, primeiro, A deputado. palavra estava comigo, senhor então, presidente. Eu por dei uma gentileza. parte ao deputado Orlando Morando. É que o deputado, ele, quando pede uma parte, ele toma de vez a palavra. Né? Mas eu penso assim também, deputado Orlando Morando, pela terceira vez hoje, isso é realmente preocupante, eu concordando com a Vossa Excelência. Quero parabenizar a deputada Rita Passos, eu acho que a ideia é fantástica, e eu creio, deputado Coronel Camilo, da importância. Eu acho que a nossa comissão ela pode pegar isso e melhorar muito. Nós podemos tornar, os senhores, especialmente os senhores, sabem mais do que nós o que a polícia passa, as dificuldades que tem, né? Quanto vocês no comando gostariam de ter alguns carros blindados, mas não é dessa forma, o jogo não se dá dessa forma, né? O interesse público cabe a nós. Eu acho que na segurança cabe a essa comissão navegar. E eu acho que, de fato, nós poderíamos debruçar sobre esse projeto e talvez até torná-lo obrigatório, na medida que vocês entendam que fosse razoável, porque vocês têm a prática, nós não as temos. Deputado delegado Olim também, né? Eu acho que esse debate é fantástico, enriquecedor, acho que nós podemos sim melhorar, e a única parte que eu discordei de Vossa Excelência é no tocante à obrigatoriedade. Eu também penso, coronel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que temos que investir pesado na educação, na cultura, nos esportes, na prevenção. Agora, existe o crime aí, nós precisamos combater, né? E eu, particularmente, sinto por cada policial militar, policial civil, que são alvejados diariamente, por falta de proteção. Até a arma deles, Só a uma arma parte que o Estado, rapidinho. pois não. 27 mortos esse ano e, em média, 500 policiais militares feridos. Né? Esse é um número que não aparece. Em média, 500 por ano. Então, assim, eu particularmente penso, e a parte que eu divijo não é do seu parecer, mas do parecer da Comissão de Justiça e Redação, tornando facultativo. E aí eu acho que nós vamos brincar de legislar, porque nós vamos autorizar, acabou, autorizar e não vai fazer, né? E o policial vai continuar indo para a rua, indo para o combate, indo para o enfrentamento com um carro que, se jogar uma estilingue com a bolinha de gude, fura e mata o cara lá dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Os senhores deputados só queriam registrar com satisfação a presença da deputada Rita Passos e do deputado Gil Lancaster. E dou a palavra agora rapidamente para o deputado Ed Thomas, depois eu passo para a senhora. Em seguida, e depois o Coronel Telhada, e passo para a senhora. Me comprometo em ser rápido, presidente. Eu queria primeiro dizer que sou favorável, parabenizar a deputada Rita Passos, já conheci o projeto, mais favorável ainda pelo parecer do Coronel Camilo, que poderia ser o parecer do Coronel Telhada, que poderia ser o parecer do delegado Olim. Para mim é o suficiente, porque o entendimento que eu tenho de segurança são desses homens aqui. E se não sei, e se não souber, é para eles que eu vou perguntar, com toda a humildade. Tenha certeza disso. A ideia é válida. Eu queria apenas fazer uma colocação. Eu creio que quem está entendendo muito de segurança hoje, também, principalmente no estado de São Paulo, são as agências bancárias. O deputado Jogi, ele colocou aqui, quanto às câmeras, o Detecta, né? Esse deputado tem lá também o crime da saidinha. Perdemos um companheiro deputado aqui, uma morte por R$5.000, saindo de um banco, né? E o projeto, ele obriga os bancos a terem câmeras. Não tem. Eles não vão colocar. Porque o custo... Pela minha ignorância, nós perdemos um colega deputado por um... Foi ele... Hã? Eu acho que é o irmão do Saíde Murado, perdão, deputado Orlando, desculpa. Eu investiguei esse caso lá na Delegacia do Patrimônio. Isso. É um pouco diferente. Eu sei também que o irmão do deputado Walter Hiroshi também foi vítima. Em Diadema.
Isso foi um roubo, esse foi um roubo do... Não, um dia a gente pode ser questionado e não lembrar de um colega da casa, seria uma falha muito grande. Verdade. Não, eu coloquei por causa do sobrenome, deputado Orlando. Obrigado pela colocação. E ambos, mas, enfim, garupa de moto, hein? Ambos, garupa de moto. Garupa de moto. Bom, os bancos alegam que não têm condições, né, dado a dificuldade, né, que eles vivem, né, para se instalar. As casas lotéricas, essas estão colocando, essas colocam, né? Os nobres e pobres mortais, para sua segurança maior, muitos crimes da polícia são elucidados através de câmeras particulares. Não sei se está correto, delegado. A grande maioria. Mas é uma colocação, e eu queria uma pergunta, e desculpe até pela ignorância, eu venho de uma região que tem 25 presídios, né, que foram ali construídos. Então eu vejo com facilidade blindar as viaturas dentro do que o Coronel Camilo colocou, aquelas de ação muito mais forte, né, de atividade muito mais forte, né, daria realmente para fazer. São Paulo poderia ser a vanguarda. E eu acho que chegaremos lá, porque nós tivemos problema de coletes lá que, né, emprestavam um colete para o outro, usava revólver 38, passou para pistola. Hoje, né, acabou. Tá, a gente avançou, melhorou e melhoramos, e isso nós devemos ao governo do Estado, todo esse investimento. A região de onde eu venho hoje é uma das mais seguras do Estado. Dados, né? E aí, comandante Leopoldo, Saraiva, todos aqueles dignos e competentes, doutor Valmir, que é delegado civil, enfim, é bem colocado. Mas eu encontro sempre com o chamado bonde, Coronel Telhada. Pego muito isso na minha região. E lá atrás eu ouvi uma informação e uma quase obrigação, deputado Orlando Morando, para blindar para a segurança dos presos. E eu não sei se é blindado, o senhor me desculpe a ignorância. Não. Que era para... Veio depois... Não é blindado. Então veio essa notícia, Coronel Telhada, que o Estado deveria blindar para o transporte, seja nos ônibus ou naqueles furgões, né, que tivesse blindagem e tudo mais. E nós ouvimos essa discussão. E hoje nós estamos discutindo, né, e há contrariedades, né? O senhor permite só uma parte? Pois não, Bruno. Na realidade, só para aproveitar, nós não deveríamos ter o bonde no estado de São Paulo. Exatamente. Hoje já tem uma legislação que permite a teleaudiência, já tem salas, inclusive nos presídios para se fazer um julgamento. O doutor Larles está aqui, conhece bem dessas coisas, né, da Comissão de Segurança da OAB. É um absurdo ter que trazer o preso na presença do juiz, quando isso poderia ser feito hoje com a tecnologia, sem problema nenhum para a defesa, tem um advogado lá. Mas só para falar do bonde, para não perder. Muito obrigado. Eu ouvi a notícia sobre a blindagem, né, e eu queria a informação. Da mesma ordem, eu recebi de alguns agentes de segurança penitenciários o pedido para que se blindagem a parte que eles andam. É óbvio que a parte do preso, não. Mas por quê? Eles podem ser vítimas do momento de um sequestro de um preso. E eu acho que caberia. Por isso que eu sugeri aqui, ao longo desse debate, que poderíamos aperfeiçoar, e aqui cabe a própria autora do projeto, a gente criar um programa estadual de proteção a agentes de segurança, policiais militares, civis, enfim. O assunto você vê que toma uma dimensão importante. Agora, um agente que está transportando um preso, também acho que deveria ter uma segurança melhor. Com certeza. Porque nós estamos tratando aqui de crime organizado, difícil, e aí, óbvio que você vai submeter a área técnica. A parte que o preso está sendo transportado, para mim não precisa. Na minha opinião, não precisaria. Até porque se isso ocorresse, seria um negócio meio redundante. Mas, enfim, eu acho que aí a colocação da gente aperfeiçoar a grande iniciativa da deputada Rita Passo. É para aquele resgate, né, que os presos... Quadrilhas organizadas, e teve na Castelo Branco um tiroteio, ônibus, né? E depois veio situações, eu acho que estou dentro ainda daquilo que consigo realmente memorizar. Mas fico aqui, né, favorável, Coronel Camilo, com toda a tranquilidade, né? Coronel Telhado, delegado Olim, deputada Rita, mas o que realmente me chamou hoje sobre segurança é o abuso, a intolerância, a pouca vergonha que as instituições bancárias têm cometido por usar a palavra segurança, né? Onde o gerente do banco, o rapaz com a perna mecânica mostra, e ele pediu para que ele provasse que ele realmente era deficiente por causa das portas giratórias. E uma moça ficou nua
não é verdade? Tudo pela segurança e foi arrancada ali para fora. Quer dizer, nós estamos... segurança nunca é demais de forma nenhuma. Fica aqui essa colocação, em nome dos agentes, que não são poucos da minha região, dos policiais, que não são poucos da minha região, né? E favorável, com certeza, ao projeto e ao nosso relator. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, só informando aos senhores para lembrar, fica concedida a vista do item 4 ao deputado Orlando Morando, com a palavra, se possivelmente rápido, por causa do horário, o coronel Telhada. Próximo. Vou até ligar aqui o meu cronômetro. Senhores, eu fico muito feliz de ouvi-los discutindo esse assunto, porquanto nós que somos policiais militares e policiais civis, nunca tivemos a devida atenção, não do Estado, mas eu acho que de todo o grupo, quanto aos nossos problemas. Então, eu quero parabenizar a deputada pelo projeto. Fiquei até bravo, porque a senhora fez antes da gente, mas tudo bem. É muito bem-vindo. Eu queria colaborar com os senhores, que eu vi todos atentamente, eu gosto muito de ouvir, apesar que as pessoas acham que eu falo muito, mas eu gosto de ouvir muito. Só queria citar algumas coisas que aconteceram ao longo da nossa carreira, para afirmar o projeto da deputada. Eu tinha um cabo na rota, chamado Cabo Joselito, trabalhou anos na rota, e o Frazão, o Gil sabe a dificuldade que nós temos na rota, o enfrentamento que é comum na rota. E aí anos se passaram, esse cabo trabalhou comigo até um dia que ele foi transferido para o 2º Batalhão, na Zona Leste. E dentro de um Opalão, todo mundo lembra do Opalão, né? Trabalhando na Rádio Patrulha com Opala, um determinado dia durante o patrulhamento, numa manhã tranquila, ele encostou num posto de gasolina, e aquele posto estava sendo roubado, ele não sabia. A equipe não sabia que estava sendo roubado o posto. O ladrão de dentro do posto atirou com 38, acertou dentro da cabeça do Joselito, que dirigia a viatura. Ele morreu dentro da viatura. Se a viatura fosse blindada, tivesse pelo menos o vidro da frente blindado, ele estaria vivo aqui conosco hoje. Há mais ou menos 3 meses atrás, uma viatura do 38 Batalhão, também na Zona Leste, patrulhando à noite, o sargento até estava fazendo para mais. Ele estava com flagrante no distrito e resolveu, enquanto o flagrante demorava um pouco, Olim, ele resolveu fazer uma ronda nos policiais que estavam em determinados postos. E passou numa avenida que estava havendo um roubo num caixa eletrônico, eles também não sabiam, porque a viatura não havia sido informada, não havia sido informado o Copom. E os criminosos atiraram contra a viatura tiros de fuzil. Naquele dia, foi morto, ou melhor, foram baleados 2 policiais. Em seguida, 2, 3 dias depois, morreu o soldado Diego Soares da Silva, de 28 anos. Esse menino eu carreguei ele no colo, porque ele é filho de um amigo meu que era soldado comigo na rota, o sargento Sidney hoje. E o sargento Turíbio, que estava com ele, também foi baleado na cabeça. Os 2 foram baleados na cabeça. E o Turíbio está internado até hoje. Se a viatura tivesse o vidro blindado, eles possivelmente estivessem vivos e com saúde até hoje. E algum mês e meio atrás, todos lembram de uma ocorrência que houve no Butantã, onde acabou sendo morto um empresário. Todo mundo lembra disso? Do Jaguar, todo mundo se comentou. Só que logo em seguida houve uma ocorrência onde uma viatura de rota comando por quê? Porque normalmente é comandada por um oficial. Foi para o local, perseguiu um dos carros. Havia um outro tenente de estagiário na viatura, ou seja, estava estagiando, e durante o tiroteio, durante a perseguição, os criminosos atiraram contra a viatura de rota, porque o coronel Camilo sabe, muita gente não acredita que bandido atira em polícia, é interessante isso, não acredita que bandido atira em polícia. O tiro entrou pelo vidro da frente da viatura, atravessou a viatura toda e saiu pelo vidro de trás. Graças a Deus não matou o tenente que estava no banco de meio, o estagiário, sentado atrás no meio do banco. Os 2 tenentes foram feridos no rosto com estilhaços de vidro. Se o vidro fosse blindado, talvez não tivessem sido feridos, ou graças a Deus não foram mortos. Então é muito importante essa discussão. Eu fico muito feliz de ver os senhores debatendo o assunto, até querendo aprimorar o assunto. É de suma importância cada vida que nós perdemos, fora o lado família, o lado espiritual, o lado humano, o Estado também tem um prejuízo muito grande, porque ele investe nesse homem para formar esse homem. O Estado também perde monetariamente. Então eu acho que cada vida que nós salvamos, vamos deixar o lado humano de lado, vamos falar um pouco de negócios. Eu acho que o Estado ele lucra mais tendo um policial vivo e gastando com a blindagem do que perdendo um homem que seja no seu dia a dia. Muito obrigado. Com a palavra a deputada Rita Passos. Primeiramente, quero cumprimentar 3 minutos. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, delegado Olim, cumprimentar a todos os deputados aqui da comissão e agradecer pela importância que vocês estão dando a um projeto de lei de minha autoria. Eu vejo a grande necessidade, realmente, de nós cuidarmos daqueles que cuidam da gente, né? Como é que nós podemos jogá-los dentro de uma jaula de leões? Eu acredito que é dessa forma que está sendo feito. Além de tudo, ganham muito pouco ainda. Se ganhasse muito, mas muito mesmo, eu acho que já não valeria a pena. Porque, hoje em dia,
nós estamos vendo bandidos a cada esquina e os nossos policiais, aqueles que estão aí para nos defender, se colocando de peito aberto para nos defender. Eu acho desumano isso. Como bem disse aqui, muitos de nós temos carros blindados. E muitas vezes não estamos confrontando com pessoas bandidas, nós estamos andando e imaginem eles que estão cara a cara com o bandido, fortemente armados, com armas muitas vezes muito mais fortes do que a da polícia. Eu fico imaginando se alguém daqui estimularia um filho ou uma filha a entrar na polícia, ser policial. Eu não estimularia, porque eu teria... Você tem? Mas eu acho que vocês dormem, né, com o coração na mão. Eu acho que eu oraria o dia inteiro, né? Então, hoje em dia está difícil realmente, eu acredito que a violência está muito grande e nós temos que poupar, nós temos que dar condições para que aqueles que nos defendem tenham pelo menos o mínimo de proteção. Quando se torna o projeto autorizativo, infelizmente, dá-se ao governo assim, faça se quiser. Até agora não quis, não? Fica difícil. Eu entendo que existe a questão do colete. O colete vai proteger um pouco, mas se a pessoa der um tiro na cabeça, não tem colete na cabeça, não é verdade? O colete ajuda um pouco. E eu acredito que na questão do custo, que realmente envolve custos, eu quero lembrar a esta comissão, e eu gostaria de colocar novamente isso aqui para a gente refletir um pouco. Eu tenho uma lei, não é um projeto de lei, é uma lei que até agora, ela foi sancionada, mas até agora não foi regulamentada, que é a lei do trote. É a lei do trote. E eu vi que depois que eu apresentei esse projeto, outros estados apresentaram também. E eu acho que nos outros estados deve estar andando. E aqui, infelizmente, parou-se, porque não tem amor ao próximo, né? A lei do trote, rapidinho, a lei do trote é para punir com multa de mais de R$1.000 aqueles que praticam trotes para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU. Eu fiz uma pesquisa numa oportunidade e vi que 40% das pessoas que ligam para essas instituições são trotes. E muitas vezes as viaturas saem de lá, tem um gasto grande de ir até o local e é brincadeira, a pessoa está dando risada em algum lugar. Ou então, já visitei o Copom, inclusive, eles procuram, dentro da ligação, tentar detectar se trata de trote ou não, para evitar que a pessoa vá até o local e perca tempo. Mas isso também merece um tempinho ali, né? Ela perde um tempinho para detectar se é trote ou não. E eu imagino que muitas vezes alguém tem uma oportunidade única de fazer uma ligação e pedir ajuda e está ocupada a ligação, ou então a pessoa faz uma série de perguntas. Bom, independente disso, me dar uma parte? O propósito... Só concluir uma questão aqui, não sei nem quem pediu a parte. Só uma questão, só para deixar claro, a questão dos trotes, a multa não vai para o governo fazer o que quiser. A multa, que é alta, vai para a própria instituição melhorar os seus equipamentos. Então, vai para o Copom, vai para o SAMU e vai para a polícia, né, para melhorar os equipamentos, inclusive poderia servir para a blindagem dos carros. Uma parte para o deputado. Senhores, vamos ser um pouco mais rápido. Nós temos aí o Colégio de Líderes, por gentileza. A senhora me dá... Não, muito rápido, é só para a gente não fugir do tema. Mais uma vez que eu defendo a sua iniciativa e vamos aqui tentar colaborar para tornar ela dentro de um princípio legal e até mesmo impositivo. Só não é bom a gente misturar, porque essa retórica de que o policial ganha pouco é uma mácula que ainda eu acho que ganha muito distante do que merece, mas o possível. E é meio agressivo dizer assim, quem estimularia o filho a ser policial? Isso vai muito da vocação, né? Parece que a gente está pejorando a qualidade, eu acho ruim esse debate. Até porque o seu marido, prefeito Herculano, que foi brilhante prefeito de Itu, foi prefeito 8 anos e não conseguiu dar para a GCM dele o salário que ele gostaria. Como o governador Alckmin também não consegue dar, não é porque ele não quer, porque não dá. Então, esse assunto da questão remuneração é muito ruim, porque nós aqui acabamos de discutir. Quem está no governo é que tem que fazer a saia justa do que pode. Deputado, eu entendo isso. Eu só quero dizer que, ainda que valesse a pena, se ganhasse muito,
Você está colocando a vida em jogo. Agora, imagine que isso não aconteça. E como os nobres policiais aqui presentes sabem que, muitas vezes, quando morre um policial, a família fica desprotegida. É nesse sentido que eu falo, né? Perfeito. Mas dizendo que nós temos que preservar a vida da pessoa. É nesse sentido. Senhores, vamos dar prosseguimento aos outros itens aqui, visto que o horário já está muito longo e nós temos alguns aqui, pessoas que vão para o Colégio de Líderes aqui. Projeto 6, Projeto de Lei 494/2013, juntando ao Projeto de Lei 605/2013, da deputada Iruilma Soares Tavares. Pela ordem, senhor presidente, eu queria vistas desse projeto. Fica concedida vistas do item 6 ao deputado Coronel Telhada. Dispõe sobre a distribuição de dispositivos... Não, então, ok. Vamos para o item 7. Já que pediu vistas, não precisamos fazer a leitura. Projeto de Lei 596/2014. Deputado Ramalho da Construção. Dispõe sobre a implantação de um número telefônico emergencial da Polícia Rodoviária Estadual. Deputado Ed Tomás é favorável. Pela ordem, presidente. Peço Pela vistas. ordem, Vistas Coronel desse. Camilo. Vistas. Concedida as vistas do item número 7 para o deputado Coronel Camilo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. De vista conjunta do item número 7. Concedida também a vistas do item número 7 ao deputado Orlando Morando. Dando prosseguimento ao item 8. Projeto de Lei 598/2014 do deputado Fernando Capês, nosso presidente. Torna obrigatório o seguro de responsabilidade civil na forma que especifica no âmbito do Estado. Deputado Luiz Fernando Machado é favorável. Isso, senhor presidente, o projeto... Em discussão. O projeto apresentado pelo deputado Fernando Capês, espero que tenha sido apresentado à comissão e eu sugiro a aprovação do projeto, senhor presidente. Ninguém mais a discutir, vamos pôr em votação. Os deputados que forem favoráveis ao voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado com o parecer do voto do relator. Qual que nós estamos? É o 12, né? Vamos agora para o item 12. Projeto de Lei 247/2014, deputado Carlão Pinhatari. Conclusiva da denominação de José Savazzi, a Delegacia de Polícia de Meridiano. Deputado Luiz Fernando Machado, favorável. Em discussão, também entra... Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação ao projeto, os deputados que forem favoráveis ao voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Agora é o 13, né? O 13º item, projeto de lei 735/2014, deputado Alex Manente. Conclusiva da denominação de Glaucio Reinaldo Mendes Pereira ao Centro de Ressocialização de Presidente Prudente naquele município. Deputado Edi Thomas, favorável ao projeto na forma do substitutivo. Agora vamos lá. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis ao substitutivo permanecem como se encontram. Aprovado o substitutivo apresentado pelo relator. Item 14, projeto de lei 919/2014, deputado Barros Munhoz. Da denominação de Elza Tanque, a Delegacia da Defesa da Mulher em Limeira. Deputado Jorge Rato é o relator e ele é favorável. Em discussão? Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação ao projeto,
Os deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Agora vamos para o item... Para a deliberação, né? Item 15, Pela ordem, requerimento... presidente. Pela ordem, senhor deputado pedido de Orlando vista. Morano. É o item 15? Perfeitamente, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deixa eu só complementar, já está com pedido de vistas aí para o nosso deputado, mas nesse caso aqui, só para que todos os nobres deputados saibam, eu praticamente gostaria de fazer aqui uma referência, né? Eu considero o Dr. Celso Bandeira de Mello um dos maiores juristas, né, da área administrativa do Brasil. Só que ele fez uma declaração muito infeliz à Universidade do Paraná, depois de um caso em que houve confronto entre a polícia e os professores naquela oportunidade. E, infelizmente, por ele ser um formador de opinião, um jurista famoso, ele criticou os policiais militares do Brasil inteiro, dizendo que os policiais militares vêm do mesmo lugar que vêm os bandidos. E a única diferença é a carteira funcional que o policial tem. Então, na época, a gente fiz uma moção aqui, pedi para o doutor Ares, na Comissão de Segurança Pública, uma manifestação, porque ele é advogado, encaminhei a nossa Comissão de Direitos Humanos também, porque ele critica indiretamente aqueles que são carentes e moram na periferia. E aqui também era um pedido para que, é lógico que é um convite, que não tem essa obrigação, mas que ele vinha prestar esclarecimentos aqui, por que ele tomou essa atitude em relação aos policiais militares do Brasil. E estou fazendo a mesma coisa através dos nossos deputados, né, na área federal, né, e também oficiei o nosso Conselho Nacional dos Comandantes Gerais para que tome providência, né. Acho que uma pessoa com tal cabedal não poderia falar uma bobagem tão grande a respeito de uma instituição que é o sustentáculo da democracia no Brasil, tá? Que é a nossa Polícia Militar de todos os estados. É só para esclarecimento, porque do meu requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Orlando Morano. Respeitando aqui o nobre deputado Coronel Camilo, como eu não tive acesso a esta constatação que ele traz, para que eu possa realmente me certificar, não duvidando, mas acho que é um dever, e seguramente no menor tempo a gente devolverá aqui para que o requerimento seja apreciado. Sim. Nós vamos, pelo horário, nós vamos dispensar aqui a leitura, visto que já está nos itens para a ciência dos senhores, que já estão aqui em pauta, então, senão vai demorar muito, nós temos essa reunião de líderes aí e vai algum interesse consta aqui na comissão. E também queria só informar os senhores aí, aquela discussão que começou aí no começo pelo portal, que nós colocamos até aqui na televisão, se o senhor quiser ver, estão os projetos de lei, que pode ser visto no portal e depois os pareceres em seguida. Então fica muito fácil e é mais rápido do que a gente começar a ter que mandar um a um aí. Eu acho que os próprios assessores podem entrar e ter acesso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para que não tenhamos nenhum problema quanto ao regimento, acho que é importante o senhor dar ciência, pelo menos citando cada item da pauta. Genericamente, nós poderíamos ter problema. Não precisa ser feita a leitura item a item, mas dar ciência dos itens tal e tal. O item 16. Está aqui. É o item 16, o item 17, o item 18, 19 e 20. Constam na pauta de todos os senhores aí. E nos foi dado ciência. E está à disposição na Secretaria da Comissão de Segurança. Vamos lá no encerramento. Vamos dar prosseguimento ao encerramento. Agradeço aos deputados presentes nesta reunião. Dada mais havendo a atestar, está encerrada a reunião. E grato pela presença de todos os senhores que participaram aqui desta comissão.